Porque os dons, quando eu comecei a receber os dons do Espírito Santo mais novo, eu comecei a trabalhar no dom da profecia, dons de visão, revelação, começou os dons vindo, né? Só que assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar nos dons, recebi os dons para trabalhar para o Senhor, era um nível. Mas depois desses dons, cada vez mais ele foi se ajustando a mim e foi partindo para outro nível de edificação. E como é que os dons que você recebeu, por exemplo, o dom da profecia, né, os dons de línguas, interpretação de línguas, né, os dons de sabedoria, palavra, sabedoria, de conhecimento, todos esses dons, e principalmente de discernimento de espírito, como é que eles podem atingir um outro grau de funcionamento, de profundidade? Simplesmente está de acordo com o amadurecimento do seu chamado, a maturidade. A maturidade, quando ela envolve uma compreensão do seu chamado, dos seus serviços, quando você está ajustado, alinhado, maduro, entende? Pelo Senhor, para dentro do que o seu chamado ministerial, os dons se tornam muito mais poderosos. Entende? Você sai de uma dimensão para outra. Então, os dons para mim eram uma utilidade antigamente. Hoje, os dons para mim têm outra utilidade, uma outra operação, porque eu compreendi a sua função no meu ministério. Então, os dons, eles servem ao ministério, isso é muito importante, não o ministério serve aos dons. Se você inverter a ordem, você vai inverter simplesmente o funcionamento e o propósito, porque Deus deu os dons. Então, o que é mais poderoso é o chamado. O chamado chama os dons. O chamado ativa os dons na vida da pessoa. O chamado, ele capacita as pessoas a operar nos seus dons. Então, quanto mais nós estamos edificados para dentro da dimensão do nosso chamado, existem dons que eles só vão ser dados às vidas das pessoas depois que ela estiver madura no seu chamado. Existem dons que eu recebi, né, dons de Cristo e dons do Pai, que eu só recebi isso depois que eu estava mais maduro ministerialmente. Então tem muita coisa que ainda vou experimentar lá na frente, quando atingir outros graus de maturidade e entendimento da obra do Senhor e por que Ele me chamou.